Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Ontem à noite tivemos aí uma notícia bastante interessante para nós torcedores vascaínos, o forte interesse da Crefisa em ser nossa nova patrocinadora master. Vamos falar disso, você muito possivelmente já deve ter visto por aí esse assunto, vamos falar aqui no nosso canal disso. Também vamos falar aqui do interesse do Boca Juniors em um jogador do Vasco, também renovações de jogadores para a próxima temporada. 4 jogadores podem permanecer no Vasco no ano que vem. Também vamos falar um pouco do jogo contra o Grêmio, um jogo aí muito importante para o Vasco, que pode selar a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também vai ter uma despedida muito importante do lado de lá, cara. O Grêmio prepara uma festa aí para a despedida do Luis Soares. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, domingo aí vai ser a grande final pro Vasco, né? Pode ser que domingo mesmo o Vasco carimbe a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, se vencer o Grêmio e se o América Mineiro vencer o Bahia. Só esses dois resultados garantem o Vasco aí na Série A em 2024. Porém, o Vasco vai ter um adversário duríssimo pela frente, um adversário que ainda quer o G4, quer entrar no G4 ali para tentar ir direto para a Libertadores. O Grêmio que já está carimbado na próxima Libertadores, mas ainda deseja conseguir a vaga na fase de grupos, né? Ninguém quer jogar a pré-Libertadores. Esse é um dos motivos para o Grêmio tentar conseguir essa vitória contra o Vasco, um jogo muito complicado. E além do mais, o Grêmio vai ter a despedida do Luis Soares, que muito possivelmente vai para o Inter Miami lá dos Estados Unidos, e a sua despedida na Arena do Grêmio será justamente contra o Vasco, cara. Complicado, né? Muitos fatores que vão contra o nosso clube, mas torcemos para que o Vasco supere todos esses problemas, todas essas adversidades e conquiste a vitória e consiga um bom resultado contra o Grêmio. Ontem à noite tivemos um resultado que foi até certo ponto interessante para o Vasco, a garantia do Red Bull Bragantino na Libertadores, mesmo com a derrota para o Fortaleza. O Red Bull, que será o último adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, já está garantido na Libertadores e pode ser, quem sabe, o Vasco conquiste uma boa vitória contra eles também na última rodada, né? Mas óbvio, não vai deixar de ser um jogo difícil. Torcemos para que o Vasco conquiste bons resultados aí e fique na Série A. E claro, vamos secar bastante o Bahia, porque hoje é o grande adversário do Vasco, né? O Cruzeiro praticamente se livrou do rebaixamento com aquele um pontinho conquistado contra o Atlético Paranaense, e também o Santos, por mais que ainda vai ter jogos complicados, pode ser que também tenha grande chance de ser rebaixado. Mas hoje o nosso maior adversário é o Bahia, que é o primeiro time que está dentro da zona do rebaixamento, e temos que secar bastante eles. Tomara que o América Mineiro conquiste uma vitória, jogue como jogou contra o Vasco em São Januário, porque eu tenho certeza, se jogar daquela maneira, os caras vão ganhar do Bahia. Mas falando do Vasco, do que pode ser esse jogo, vamos ter o retorno de 4 jogadores, a gente já falou isso aqui no canal. Jogadores que estavam suspensos no último jogo contra o Corinthians estão de volta aí. São eles aí, o Marlon Gomes, meio campista, e os zagueiros Robson Bambu, Maicon e Léo. Esses são os jogadores que estarão à disposição do técnico Ramon Dias para esse jogo. Vale ressaltar que o Medel, que saiu lesionado naquele jogo contra o Corinthians, está fazendo um trabalho intensivo para ter condições plenas de atuar contra o Grêmio, né? O Medel que foi muito mal no jogo contra o Corinthians, acredito que deve ser por conta dessa lesão muscular que o jogador vem sofrendo aí nos últimos jogos. Torcemos para que ele esteja bem e ajude o Vasco nesse jogo tão importante no próximo domingo. Deixa aí nos comentários aí o que você espera para esse jogo, se você acredita numa boa vitória do Vascão, e claro, vamos secar demais o Bahia. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O Boca Juniors segue interessado aí na contratação do atacante Orejano, jogador que inclusive está lesionado, teve uma fratura na sua mão, está fora da temporada. Já é um sonho antigo aí do Boca tentar a contratação do jogador, que vem sendo pouquíssimo aproveitado no Vasco, e até agora não justificou sua contratação, apenas um golzinho marcado e um pênalti perdido na Copa do Brasil contra o ABC. Esses foram os únicos pontos principais do Orejano com a camisa do Vasco. É um jogador muito promissor, isso é inegável, mas ele não vem se encontrando aí, não se encontrou nessa temporada com a nossa camisa. Claro, eu acredito que o jogador tem potencial, se tiver um pouquinho mais de paciência, pode ser que saia alguma coisa boa dali, mas o que eu vi até agora não justificou a contratação dele. O Vasco gastou 20 milhões de reais na contratação desse atleta. Talvez se tivesse utilizado esse montante aí para trazer jogadores um pouco mais interessantes, seria muito melhor para o Vasco. O Orejano não rendeu absolutamente nada. O Vasco poderia ter montado uma espinha dorsal primeiro, mas saiu gastando
gastando a rodo, contratou muito mal, o elenco foi muito mal montado e o resultado a gente está vendo hoje dentro de campo, né? Quando você vê o banco de reservas do Vasco, tem muitos jogadores ali que o Vasco gastou milhões neles, né? O Léo Pelé, o Capasso, o próprio Orejano quando estava no banco, o Jair quando estava na reserva e por aí vai, né? Muitos jogadores que o Vasco gastou muita grana e que deram pouco retorno esportivo dentro de campo. Você, o que você acha do interesse do Boca Juniors no jogador? Como eu já disse, é um interesse antigo. Pode ser, quem sabe, o Boca Juniors faça uma proposta por Orejano. Eu acredito que o jogador esteja, sim, satisfeito no Vasco. Eu acho que é nítido isso no jogador. Ele não deve estar nada feliz em vestir a nossa camisa. Bom, agora vamos falar de renovações. O Vasco deverá renovar os contratos aí com o volante Zé Gabriel, o zagueiro Maicon e também o Rossi. Esses 3 jogadores têm o seu contrato se encerrando agora no final do Campeonato Brasileiro e não tem nenhum vínculo com outros clubes. Quem também pode ficar para a próxima temporada é o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, porém o Vasco pretende contratar o jogador em definitivo. De acordo com as informações aí do jornalista Joel Silva, o Vasco pretende comprar o jogador que está por empréstimo aí do Clube Paulista ao nosso time, até meio que uma sombra do Léo Jardim aí no elenco, né? O Ivan, que disputou apenas 3 partidas nesse ano de 2023, foi muito pouco utilizado por todos os técnicos que passaram pelo Vasco. E você, torcedor, o que você acha dessas renovações, principalmente aí dessas 3? Do Zé Gabriel, do Maicon e do Rossi, que são renovações mais fáceis, e a do Ivan, o Vasco vai ter que pagar o Corinthians aí, vai ter que comprar o jogador para ficar com ele em definitivo para a próxima temporada. Eu acredito que tudo isso aí também vai passar, se o Vasco vai ficar ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que Zé Gabriel, Maicon e Rossi, esses aí ficarão de qualquer maneira, mesmo se o Vasco cair de divisão ou não. Eu acho que eles serão contratados mesmo. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse da Crefisa em ser a nova patrocinadora master do Vasco. O Vasco nesse ano renovou o contrato aí com a PixBet e está recebendo aproximadamente aí 19 milhões de reais. De acordo com as informações, esse é o maior patrocínio master da história do Vasco. Porém, a Crefisa tem um forte interesse em ser o nosso novo patrocinador master, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. E além disso, já tem uma reunião marcada aí para acontecer entre o Vasco e a Crefisa e a 777 Partners, para que, quem sabe, aconteça a troca de patrocinador master. Os valores pagos pela PixBet atualmente não estão agradando a diretoria do Vasco, que já vê com bons olhos uma troca e o Vasco passar a receber mais. Uma ótima notícia para nós, torcedores vascaínos. Isso sim é uma ótima notícia e com certeza esperamos que aconteça esse negócio, né? Dias atrás a gente trouxe informações aqui do Pedrinho, que fechou negócio aí com o dono da Crefisa, para que a empresa compre o name rights de São Januário, quando São Januário ficar reformado, e a gente espera que isso aconteça e que também a Crefisa seja a nossa nova fornecedora master, né? O que a gente viu no Palmeiras pode ser algo semelhante que aconteça com o Vasco, né? Se o Vasco ganhar metade dos títulos que o Palmeiras ganhou nos últimos anos, eu já vou estar feliz demais, porque é um time que só tá brigando contra o rebaixamento, amigo. Qualquer ajuda hoje é bem-vinda, é o casamento perfeito, a SAF e a Crefisa no Vasco, tem tudo para dar certo. O Vasco agora com o Pedrinho como presidente, esperamos que seja mais profissional. Claro que permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro e que tenhamos um time muito mais competitivo a partir do ano que vem. Também tem a situação ainda do patrocinador de esportivo do Vasco. Com certeza, a 777 Partners não deve estar nada satisfeita com os valores que a Capa paga atualmente para o Vasco. Valores ridículos. A Capa faz belíssimos uniformes, mas o que o Vasco recebe é uma mixaria. Nem clube de terceira divisão merecia receber o que o Vasco recebe da Capa. Na minha opinião, tá na hora de trocar o fornecedor esportivo ou melhorar drasticamente esse contrato com a Capa, porque o Vasco deve receber nem 1 milhão por ano vindo dessa empresa italiana. Esperamos que o Vasco faça um contrato muito maior. O torcedor vascaíno ama a Capa, mas muitos, a maioria, não sabe que o Vasco recebe uma mixaria da Capa. Tem uma matéria muito interessante no Globoesporte.com. Ela já é antiga, quando o Campelo renovou o contrato com a Capa até o final do ano que vem, mas é uma matéria que esclarece muito os valores que a Capa paga atualmente ao Vasco. É muito pouco, é uma mixaria comparada a outros clubes, a outros grandes clubes aqui no Brasil que tem patrocínios com marcas muito maiores do que a Capa. Deixa aí nos comentários aí o que você acha tanto da Crefisa e se você acha que tá na hora do Vasco também tirar a Capa e trazer um patrocínio que vai trazer dinheiro para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.